Olá, tudo bem? Estou trazendo mais um vídeo para você, com o intuito de ajudar você a ter uma qualidade de vida melhor. O assunto desse vídeo que nós iremos estudar um pouco é sobre os venenos, os agrotóxicos que estão espalhados nos alimentos. E esses alimentos estão na maioria das casas dos brasileiros. Eu quero hoje falar sobre a importância de termos essa consciência que estamos em um beco sem saída. De um lado, existe a indústria alimentícia, com seus venenos também, distribuído em todos os seus produtos refinados, processados e industrializados. E muitas pessoas querem sair dessa condição e passar para se alimentar de alimentos mais saudáveis, como frutas, verduras, hortaliças, cereais, oleaginosas. Porém, esses produtos também têm venenos. E ficamos naquela situação de se ficar o bicho come e se correr também o bicho come. Então, hoje no Brasil, o consumo de agrotóxico está sendo imenso. A população, muitas vezes, por não ter conhecimento, consome de forma absurda esses alimentos, não sabendo ela que está consumindo um alimento que pode os matar a longo prazo. O documentário de Silvio Tlender, produzido em 2009, tem como enfoque principal alertar a população brasileira em relação ao risco proporcionado pela plantação de transgênico e pelo consumo de agrotóxico. Hoje é muito difícil você encontrar na prateleira do supermercado um alimento que não seja transgênico, seja frutas, seja cereais. O milho é um dos alimentos bastante produzido, que é também transgênico, e seus derivados. Temos também a soja, temos também os grãos e muitos alimentos de frutas e verduras são geneticamente modificados. E quem perde nessa história são aqueles que a consomem. Aqueles que consomem são os mais prejudicados. Ou aquele que lida no dia a dia, no caso do agricultor, que também está sendo prejudicado. Mas a indústria em si não tem prejuízo, a não ser lucro. O grande problema é que venenos para a natureza estão sendo permitidos em nome da produtividade. E pior ainda, isso está passando desapercebido pela grande maioria da população brasileira. E é uma verdade. Muitos agrotóxicos que é permitido aqui no Brasil, em outros países é proibido. Em 2008, o Brasil foi o maior consumidor de agrotóxico mundial. Cada brasileiro consome cerca de 5,2 litros de agrotóxico por ano. Agora, vejamos quantos sabem disso e quantos dão a devida importância para esse assunto. A população brasileira está muito acostumada a acatar a posição do governo e não se questiona sobre isso. Veja como é sério. Você tomar 5,2 litros de veneno todo ano, como é que eu não vou ter câncer? Como é que eu não vou ter doenças degenerativas? Como é que eu não vou ter problemas vasculares, problemas de todas as espécies, eu me alimentando de veneno contido nas verduras e nas frutas, usada pela maioria dos brasileiros? Mas é tão comum que as pessoas não se percebem que estão auto se destruindo e os hospitais abarrotados de doentes. E muitas vezes se pergunta de onde vem tanto doente ou o que causou. Logicamente, uma vida errada, porque se alimenta desde o seu nascimento até a sua morte de alimentos impróprios para a saúde. Não há mais tanta preocupação com a consequência para a terra e a população. O que está em jogo no mundo tecnológico é o lucro para as grandes multinacionais. Foi na Revolução Verde, que ocorreu na década de 60,
com o objetivo de aumentar a produtividade, que aumentou-se o uso de sementes modificadas, o uso de agrotóxico, fertilização do solo e a substituição dos agricultores por grandes máquinas. Mas apesar de trazer saúde às plantas e acelerar a produtividade, o uso de tais produtos traz diversas consequências para os que têm contato com os agrotóxicos e para os consumidores dos alimentos. Então as máquinas ganharam terreno, a produtividade aumentou, o desejo das multinacionais por lucro cresce a cada dia. Não importa se o preço a pagar seja a saúde dos trabalhadores ou daqueles que estão consumindo esse produto. O importante para eles é o lucro, é o dinheiro. E quem será responsável pelo veneno consumido pelos brasileiros? Qual é o órgão responsável para poder justamente dar suporte às vítimas? Bem provável que não existe. Quem perde, como diz o ditado, é quem morre. No documentário Veneno está à Mesa, um agricultor afirma que, no intervalo de 10 anos após o início de tal revolução, os agricultores perderam o controle da semente crioulas, ou seja, aquela semente integral, original, e acabaram sendo obrigados a comprar sementes quimicamente modificadas. É raro você encontrar sementes originais. Hoje o que se tem são sementes modificadas quimicamente. Essas sementes que nos destroem, que são venenos, são agora liberadas, são produzidas e nisso a nível mundial. Então as sementes orgânicas, sementes naturais, elas são difíceis de ser encontradas. Quem tem, tem uma raridade. No Brasil, o que está se questionando é como este está se proporcionando em relação a metamidofos, agrotóxico utilizado nas sojas, batatas e algodão, que é considerado um dos mais tóxicos. Na China e nos Estados Unidos, alguns países da Europa e da África, o seu uso já é proibido. No entanto, aqui no Brasil é liberado. Até porque já foi comprovado que o contato com essa substância atinge o sistema nervoso central, afeta a memória, provoca a perda de movimentos, reduz a imunidade e afeta o sistema reprodutor, dentre diversas outras consequências negativas. Veja o mal produzido por tais alimentos. Veja como é devastador esses venenos colocados na agricultura. No entanto, é essa cultura adotada pelo país e pelo mundo. Quantas pessoas estão morrendo vítimas de tais alimentos? Certo tempo atrás, fiquei sabendo de um caso que um determinado cidadão, ele comia todos os dias verduras na sua salada, vinda de um indivíduo que plantava em uma roça, que ele consumia o alface, consumia a cenoura e consumia o tomate e outras verduras, né? Nessa horta que ele consumia, julgava ele estar comendo um alimento saudável e benéfico para o seu corpo. E as pessoas o via aparentemente saudável, alegre todos os dias. Quando foi um dia, estava ele no shopping, quando veio a falecer. A família que o tinha como referência de saúde, pois vivia uma vida aparentemente saudável, se questionou o que levou ele à morte. E pediram para que fizesse um exame, uma investigação do que tinha provocado a sua morte, e foi constatado que ele tinha morrido envenenado. E os venenos eram justamente os agrotóxicos
que continha naquelas verduras que ele comia, vindo daquela horta. Então, infelizmente, muitos estão tendo problemas de saúde hoje, fruto não somente pelos alimentos industrializados, refinados e processados, como também desses tais alimentos vindos da terra, mas de uma terra afetada pelos venenos, tão colocados nelas. No documentário tem depoimento de muitos trabalhadores que possuem sequelas pelo contato direto com determinados tipos de agrotóxicos, outros que até perderam algum familiar, pelo mesmo motivo. De acordo com pesquisa, é mesmo surpreendente a quantidade de agrotóxico encontrado em frutas e verduras. E o verdadeiro temor é que as piores sequelas comecem a aparecer para nós consumidores, de forma tardia, pelo consumo das sementes transgênicas. Que realidade! Quantas pessoas estão sendo envenenadas dia após dia? E nós, o alvo final, que é o consumidor, este é o mais prejudicado. Então, essas sementes transgênicas, elas conservam tais substâncias nocivas à nossa saúde. Mas a questão é que esses venenos não nos matam de um dia para a noite. Se matassem, milhares e milhares de pessoas já tinham abandonado. Mas o problema é que essa demora, esse processo de morte é muito lento. As pessoas não fazem nem conta quando vão morrer. Apenas consomem. Em meio a Monsanto, que é a fabricante de todo agrotóxico do mundo, um agricultor do Rio Grande do Sul, Adonai, pratica a produção orgânica, sem presença de transgênicos, enfrentando o banco que só dá crédito a quem faz o uso da tal substância, exigindo até mesmo documentos provando que o agricultor faz uso delas. Adonai afirma que levou cerca de 3 anos para conseguir a semente agrícola juntamente com um amigo estudante de agronomia. Mas eles não se arrependem e ainda acredita que todos deviam seguir o mesmo caminho. Ou seja, o governo, o banco e investidores deveriam optar para o natural, o saudável, o orgânico, pois é isso que produz vida à população. Em vez disso, os bancos incentivam ao agricultor que conhece o prejuízo e o mal que o veneno faz, os obriga eles a usar os produtos que são cancerígenos e são venenos. Veja que situação. E a gente percebe que é algo parece ser planejado. As pessoas adoecem para ser tratadas por químicas, por hospitais, pela indústria farmacêutica. Parece criar um complô entre eles. Um adoece e outros oferecem a cura. No entanto, os dois lados oferecem droga para que o indivíduo possa, cedo ou mais tarde, ceifar sua vida. Só que um detalhe, antes de ceifar sua vida, eles gastam tudo que possui para ter a saúde de volta e nunca vai conseguir, porque o próprio sistema o adoece. Seja frutas e verduras, seja produto industrializado, todos eles estão contaminados e todos eles fazem mal e todos eles adoecem. Quando estamos à mesa, não paramos para pensar o quanto de agrotóxico foi colocado naquele prato de verdura, naquela salada que está sendo ingerida. Engana-se quem pensar que apenas quem gosta do verde em seu prato está a salvo dos agrotóxicos. Um exemplo interessante mostrado pelo documentário aponta que, se o trigo está contaminado, alimentos que utilizam sua farinha também estarão. Portanto, boa parte das massas que ingerimos
pode estar igualmente imprópria para a ingestão, tanto quanto um tomate, um alface ou uma beterraba. Meu amigo, que situação terrível se nos encontramos. Não existe saída, não existe segurança e nenhum caminho, a não ser, pela misericórdia de Deus, comprarmos uma terra onde podemos cultivar nosso próprio alimento. Fora disso, não existe opção. Tem lugares que ainda existe uma feria muito resumida de alimentos orgânicos, produzidos pelos o Movimento Sem Terra. No entanto, é tão pouca produção que poucas pessoas conseguem ter esse alimento. É tão pouco incentivo eles recebem, que pouca produção não dá nem para quem quer. Poucas famílias, pouquíssimas famílias, poderiam ser alcançadas com esse produto. O perigo é tanto para os trabalhadores ou os trabalhadores que manipulam o veneno, quanto para a população do campo e da cidade, que consome os produtos agrícolas com agrotóxico. Conclui-se então que uma parcela muito pequena da população brasileira está se preocupando com o uso de extrema importância para todos, num governo que se diz ter preocupação com o bem social, incluindo a saúde. Quantas pessoas estão atentas a este assunto? Estamos, meu amigo, em um mato sem cachorro. Estamos à mercê de um mundo capitalista, de um mundo que não ama seu próximo e não tem o seu interesse em mudar de atitude com respeito ao bem-estar do seu semelhante. Existem agricultores que aquilo que eles vendem, eles não consomem, porque eles sabem que estão consumindo ou que estão produzindo é veneno, faz mal e mata. Então aquilo que ele vende para a população, eles mesmos nem comem e nem dão aos seus filhos. Que mundo terrível! Que egoísmo, que covardia para com aqueles que não têm condição nenhuma de se livrar disso e são vítimas desse sistema. Então, encerro esse comentário. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Compartilhe, me ajude. Quanto mais informação chegar às pessoas, melhores será o efeito. Quanto mais informação